Bom dia, boa tarde, boa noite. Turma, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá, tá? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, falando sobre os sólidos geométricos. Meu nome é Marcos Charleson e vamos lá, vamos começar. Bom, agora a gente vai falar sobre os prismas, certo? Nós estávamos falando sobre os poliedros, agora a gente começa a falar sobre os prismas, que são um grupo especial de poliedros. Vamos lá. Considerando os vários tipos de poliedros, tá? Há o grupo que conhecemos como os prismas. A seguir mostramos as imagens de alguns prismas. Então aqui nós temos alguns prismas. Agora vamos ver algumas características dos prismas. O que é que quando eu vejo esses objetos, eu sei dizer que é um prisma, certo? Eu vou dizer, isso é um prisma por conta disso e disso. Então vamos lá ver quais são essas características. Bom, a primeira característica são as faces laterais, que são formadas por quadriláteros. O que são faces laterais? Quando falar de lateral, que estão ao lado, certo? Então aqui, ó, tem uma face lateral, ela é formada por quadriláteros em formato de paralelogramo. O que é um paralelogramo? Que tem os lados opostos paralelos. Olha, esse retângulo aqui. Eu tenho esse retângulo, que está aqui nessa lateral. Esse lado, que é oposto a esse, eles são paralelos, certo? Se não se lembram o que é paralelo, são linhas, são retas que elas prolongadas, tá? Vou fazer um prolongamento aqui. Elas não vão se cruzar, tá? Como a linha do trilho do trem. Eles são paralelos. Então, aqui, ó. Paralelogramo é um quadrilátero que tem faces, lados opostos paralelos. Então, o nosso prisma, ele tem faces laterais formadas por paralelogramos, quadriláteros paralelogramos. Segunda característica, então a primeira característica é essa, e a segunda, apresentam duas faces paralelas exatamente iguais, chamadas de bases. Olha aqui, ó, essa e essa, duas, tá? Então, duas. Quando me apresentam duas faces paralelas exatamente iguais, elas são chamadas de bases, e isso daqui me caracteriza um, um prisma, tá certo, pessoal? Desculpa. Então, isso aqui vai me caracterizar um prisma. Faces laterais formadas por quadriláteros, que são paralelogramos, tá? E duas faces opostas paralelas, que são as bases. Nesse momento, estudaremos prismas cujas faces laterais são apenas retângulos. Então, são apenas retângulos a gente vai estudar, tá bom, pessoal? Vamos lá. Para identificar e nomear um prisma, basta analisar qual polígono forma a sua base. Então, o nome do polígono vai ser pela base dele. Se for um triângulo, a gente tem aqui, ó, um prisma de base triangular, prisma triangular. Se for um hexágono, prisma de base hexagonal, tá? Ou prisma hexagonal. Então, dependendo da base dele, vai ser o nome dele. Se for um quadrado, prisma quadrangular ou de base quadrada. Se for um pentágono, prisma pentagonal ou de base prisma de base pentagonal. É fácil perceber que se há uma infinidade de polígonos, também há uma infinidade de prisma. A gente tem infinitos polígonos, então temos também infinitos prismas, tá? A gente já sabe as características e como nomeá-los. Características dele, as duas faces laterais em formatos de quadriláteros, paralelogramos, tá? São formados por quadriláteros em formato de paralelogramo e duas bases opostas paralelas, que são exatamente iguais. Aqui os nomes dele vai depender da base. O que a base for, que polígono for a base, vai dar o nome dele. Triângulo, triangular, quadrado, quadrangular e assim por diante.
Com relação aos elementos de um prisma, consideramos que, sendo ele um poliedro, possui vértices, aqui ó, as vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, possui arestas, tá? Arestas são essas linhas que formam os lados dos polígonos que formam as faces e as faces laterais e as bases. Faces laterais são os polígonos que estão de lado e as bases aqui, ó, tem uma em cima e a base de baixo, tá? Veja na figura aqui. Então a gente viu cada um dos elementos que formam o prisma. Agora a gente vai falar sobre as pirâmides. As pirâmides também são um tipo de poliedro, um grupo muito importante. E a mais famosa dela, né, é aqui, ó, a pirâmide do Egito. Essas pirâmides aqui muito famosas. Então, a gente quando fala em pirâmides, a gente já lembra das pirâmides do Egito, por serem muito famosas e terem esses formatos aqui. A gente já vai ligando esses pontos aí. Então, quais são as características de uma pirâmide? Vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais e já saber as características dela. Esse modelo, tá, é conhecido como pirâmide de base quadrada. Esse modelo aqui, ó, da pirâmide do Egito. Entretanto, há vários outros modelos de pirâmides, podendo apresentar outros polígonos na base, como está indicado nas figuras. Ó, aqui, uma pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pentagonal, aqui heptagonal, né? 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal, tá? Hexagonal, desculpa. Mas vamos lá. É possível notar em cada uma das ilustrações anteriores duas características marcantes em qualquer pirâmide. Então aqui a gente tem as características dela. A primeira, elas têm faces laterais triangulares. Então os prismas ele tem quadrangulares. Já as pirâmides têm faces laterais triangulares. Olha aqui, ó, em todas sempre aparecem os triângulos ao redor, na lateral deles. A segunda, cada uma delas apresenta uma única base, oposta a um único vértice. Ó. Todas, aqui essa base triangular está oposta a esse vértice aqui. Essa base quadrada está oposta a esse vértice. Então, todas têm apenas uma base, que é oposta a um único vértice, formada, tá, por um polígono, que vai dar o nome da pirâmide. Seguindo uma lógica semelhante às dos prismas, uma pirâmide também é nomeada de acordo com o polígono de sua base, como eu já falei. Pirâmide triangular, pirâmide pentagonal e assim por diante. Com relação aos elementos de uma pirâmide, também consideramos que, sendo ela um poliedro, possui vértices, arestas e faces. As faces são separadas em bases e faces laterais. Veja na figura, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho a base dela, que é uma base quadrada. Aqui, as arestas, são as linhas aqui, ó, que formam as faces, e a face lateral. Os vértices também, tá? Bem facinho, né? A gente já tem essa ideia das outras aulas, dos outros elementos, tá? Do que a gente já vem falando, e aqui a gente consegue visualizar melhor, já tendo essa base que a gente já viu na última aula. Agora a gente vai falar sobre as planificações, tá? A gente vai começar agora sobre as planificações dos prismas. O que é planificar? Planificar é pegar o que está no que está em 3 dimensões e colocar ele no plano, ele deixar ele planificado, desmontar ele, deixar ele de forma que ele não tenha mais uma terceira dimensão, tendo apenas largura e comprimento. Pedro é muito curioso sobre como são montadas as caixas de papelão que formam tipos diferentes de embalagem. Tomando uma caixa na forma de um cubo, ele pegou a caixa aqui, ele desmontou, foi desmontando ela, aí ele verificou como ela ficava quando desmontada. Claro
que para a montagem de uma caixa de papelão são necessárias algumas abas de colagem, além de outras usadas na tampa para fechar bem. Entretanto, retirando-se essas abas, temos as faces que formam a caixa montada. Aqui, ó, quando ele desmontou ela, ficou desta forma aqui. E essa forma, quando eu junto, se tiver as abas, que são as abas? É um pedacinho aqui de papel, ó, só para colar, quando eu for encaixando. Então, quando eu encaixo ela todinha, ela volta a formar o meu sólido geométrico. Ao obter a figura anterior, temos uma planificação do cubo, ou seja, a representação das faces que formam um sólido geométrico. As faces, né, isso, as faces que são os polígonos que formam o poliedro. Mas no plano, um sólido geométrico, mais no plano. Então, nos módulos anteriores, apresentamos nos encartes as planificações de alguns sólidos. Então, pessoal, fica aí a dica, vão lá no encarte do livro, peguem as planificações e montem para vocês conseguirem observar com mais clareza, tá? Todas essas planificações desses sólidos. Observe na planificação do cubo que há 6 quadrados, que se referem justamente às 6 faces dessa figura espacial. Outras planificações da mesma figura podem ser obtidas. Veja mais 3 exemplos. Então, aqui eu tenho mais 3 exemplos de planificação do cubo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui que se eu pegar, juntar essas partes, for montando elas, elas vão formar um cubo. Então, ele pode ser também dessas 3 maneiras desmontado, planificado, né? Mas cuidado, então vamos ter cuidado aqui, ó. Não é toda a representação com 6 quadrados iguais que forma a planificação de cubo. A figura seguinte, por exemplo, não forma um cubo. Então, vocês podem pegar aí um papel, ó, e para vocês testarem essa planificação aqui, que ela não forma um cubo, vocês podem pegar, fazer esse desenho aqui no papel e tentar juntar ele para formar um cubo. Vocês vão ver que não vai dar para fazer a montagem do cubo utilizando essa planificação aqui. Então, não é uma planificação de um cubo. Essa figura não é a planificação de um cubo pelo fato de que a planificação de um poliedro é um conjunto de polígonos de lados comuns, arranjado de tal forma que, ao serem dobrados, retornem à forma espacial que lhe deu origem. Então, quando eu tento montar novamente, ele não vai dar um cubo. Então, a forma mais fácil é a gente pegar, montar primeiro o cubo e depois ir desmontando ele, sempre deixando, tá, as partes ligadas. Aí há várias maneiras de encontrar essas planificações, mas aquela que foi apresentada não é um cubo. Todo prisma possui ao menos uma planificação possível. Veja mais 2 exemplos para outros tipos de prisma. Planificação de um prisma de base triangular. Olha aqui as bases dele, ó, e aqui as faces laterais. Quando eu pego e vou montar, novamente eu vou obter o meu prisma. Então aqui ele está planificado e aqui ele está em 3 dimensões. São 3 retângulos e 2 triângulos que formam a planificação desse prisma, totalizando 5 faces. Como a gente já sabe que tem 5 faces. Aqui, 2 triangulares e 3 retangulares que formam as laterais. Planificação de um prisma de base hexagonal, hexagonal também chamada, tá? Aqui, ó, tenho o prisma e aqui o hexágono. Eu tenho, como é um hexágono aqui, essas bases, então na lateral eu tenho que ter 6 retângulos. Vamos ver se eu tenho 6 retângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu junto todinho, eu vou fechar montando esse prisma de base hexagonal. São 6 retângulos e 2 hexágonos que formam a planificação desse prisma, totalizando 8 faces. 2 faces são as bases e 6 faces são as faces laterais. Quando possível, faça a experiência de desmontar caixas de papelão que podem ser separadas
para reciclagem. Além de diminuir consideravelmente o volume, você pode descobrir curiosidades sobre como as caixas são montadas. Então, é uma dica. Façam aí, tá? Façam na casa de vocês, desmontem alguma caixa, ou então podem até pegar alguma planificação, busquem aí na internet, vejam planificações de alguns prismas, e vocês mesmos podem pegar, fazer o desenho, decalcar, imprimir e montar os prismas o qual aquelas planificações são. Vai ser bem legal, bem interessante vocês descobrirem como é que são montados, tá? E como é que vocês montam direitinho. Vai ser bem legal para vocês. Bom, pessoal, aqui a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. E é isso aí. Qualquer dúvida, mandem para mim. Até a próxima.